Se parte minha bobina principal, vamos dizer aqui, ó, bobina principal partida, ó, eu vou estar alimentando o meu capacitor, que está alimentando o outro lado do meu capacitor, está alimentando diretamente a bobina velocidade 1. Labogeiro. Deixa eu dar uma leve ajeitada nele aqui. Deixa ele mais parecido com o que nós vimos. Ok. Vou tentar fazer o triangular que nem nós vemos no próprio esquema elétrico. Ficou mais parecidozinho, ó, pessoal, com o que está no esquema elétrico. Pronto. Então é isso que você está vendo lá. Aí essa distribuição aqui dessa auxiliar seria 30% para cada velocidade. Você começa, por exemplo, tenho 600 espiras, eu tiro 30% delas. Eu vou falar aqui mais ou menos. Vamos dizer que eu tiro 30% de 600, seria aproximadamente 180 espiras. Então, por exemplo, eu tirei 30% de 600, eu tirei 180. Ficou, por exemplo, de 600, se eu tirei 180, ficou em média de 420. Então essas 420, ou seja, eu tirei 30%, o que restou é minha velocidade 1. Então o restante é velocidade 1. Então eu teria o que aqui? 420 espiras na velocidade 1. 420. Pronto, velocidade 1, 420 espiras. Me restaram quantas? Eu tirei 30% dos 600, restou 420 espiras, está aqui, eu deixei para velocidade 1. Eu tirei quanto? No caso, os 30% de 600, quanto foi que eu fiquei ainda? Eu tenho ainda 180, de acordo com o que eu falei aqui. Eu vou tirar novamente 30% a 680 para a minha velocidade 2. 180 menos 30%, eu estou indo mais ou menos, vamos dizer que deu 60. Não vai ser 60 100%, é uns 56 mais ou menos por aí, mas vamos dizer que deu 60, para fechar a conta mais fácil nós compreender aqui. 180 menos 30%, no caso eu tirei 60 de 180, então ficou quanto? Ficou 120. 120, que sempre é o restante, o que resta da minha soma, seria velocidade 2, 120 espiras, ok? Então só me resta os 60, que foi os 30% que eu tirei dos 180, que no caso, velocidade 3. No caso, velocidade 3, 60 espiras. Tá vendo aqui, ó? Essa primeira bobina da velocidade 1, eu teria 420 espiras aqui. Fechando aqui esse terminal do capacitor no início dela, tá vendo? Ela fez aí 620 espiras, são 4 bobinas. Aqui está mostrando apenas que essas 4 bobinas é ligada em série, com mais 4 bobinas que é da velocidade 2, que é mais em série também, com mais 4 bobinas da velocidade 3. Então, por exemplo, essa velocidade 3 com 60 espiras, vão ser 4 bobinas com 60 espiras cada, na verdade. Porque essas 4 bobinas somariam 4 vezes 6, 240 espiras, as espiras total da velocidade 3. Então é isso aí. Velocidade 2, 120 espiras, mas são 4 bobinas, cada uma com 120 espiras, que daria uma média aqui de 480 espiras na velocidade 2. Velocidade 1, 420 espiras, só que são 4 bobinas com 420. Então 420 vezes 4 bobinas, deixa eu ver aqui para nós ter uma noção rápida aqui. 420 vezes 4. 1680 espiras, as espiras total da minha bobina de velocidade 1. Por que essa bobina deve sempre, a velocidade 1 deve ser a bobina que mais tem espiras no motor? Por essa situação. Porque você vê que a rede elétrica nesse terminal vermelho, ó, a rede elétrica está ligando diretamente aqui a minha principal, uma perna do meu capacitor, que está alimentando o outro lado do meu capacitor, está alimentando diretamente a bobina de velocidade 1. E quando eu seleciono velocidade 1 para funcionar no meu motor, eu estou jogando a alimentação. Vamos dizer que aqui eu tenho um fase da rede elétrica aqui, o outro que seria neutro, eu estou jogando diretamente nesse ponto aqui do motor, onde está a ligação para a velocidade 1. Se eu estou jogando a alimentação aqui, eu tenho aqui, que eu mencionei anteriormente, 1000 e poucas espiras, fazendo o circuito da minha bobina de velocidade 1, para até chegar aqui e fechar com a outra alimentação do outro lado, que seria o capacitor. Imagine eu jogasse a alimentação diretamente aqui da rede elétrica, ela passasse aqui o capacitor e desse outro lado do capacitor jogasse o outro terminal da rede elétrica. Tá vendo? Ou seja, seria praticamente um curto direto com o capacitor. Ou seja, eu estaria alimentando só o capacitor, um terminal e o outro direto com a rede elétrica. Estaria alimentando apenas o capacitor. Essas bobinas, para fazer o circuito de alimentação para a minha principal, teria que fazer todo o circuito das bobinas aqui, ó.
até chegar aqui no outro lado da minha principal estaria com uma resistência ômica tão altíssima que esse motor não funcionaria. Por quê? Porque estaria apenas com um conjunto de bobina em funcionamento e uma resistência altíssima. Geralmente, se você pegar um multímetro e medir, vou fazer aqui 2 pontos preto, eu vou marcar como se fosse os pontos que você faz medição com o seu multímetro aí. Se você pegar seu multímetro e medir aqui, ó, o comum, deixa eu mudar esse negócio aqui. Você medir aqui, ó, o linha, que na verdade é o mesmo comum, com relação ao outro terminal do capacitor, é onde você tem maior resistência ômica possível. Por quê? Porque o capacitor você não vai medir a resistência ômica dele aqui, ó. Ou seja, daqui para cá não tem continuidade para você medir o capacitor. A não ser que ele esteja em curto. Mas se ele estiver natural, normal, ele não vai dar resistência ômica aqui. Ele vai medir essa resistência ômica dessa bobina, vai fazer esse circuito todinho, ó. Até aqui. Então vamos dizer que cada espiras dessas bobinas teriam 1 ohm. Se você medir daqui, ó, para cá, que seria o circuito todinho aqui, ó, você teria aproximadamente, vamos dizer, eu vou falar em valor como se realmente as 3 bobinas auxiliar fosse apenas essas 600 espiras. Não fosse como eu mencionei antes. São 4 bobinas com essa quantidade de espiras. Então, mas de qualquer modo aqui, ó, daqui, do início da bobina de velocidade 1 para o final da bobina de velocidade 3, as espiras total são essas, 600, dividida para as 3 velocidades. Então vamos dizer que eu testo daqui para cá 600 ohms mais 600 ohms para cá, ou seja, 600 espiras aqui e 600 aqui. Então eu teria a média de 1.200 ohms medindo daqui para cá, ó. Se eu medir o início da minha principal com uma bobina de velocidade 3, eu estou medindo apenas isso aqui, ó. Ou seja, me daria 600 ohms. E se eu medir minha bobina de velocidade 3, que no caso é o meu terminal de velocidade 3, com o terminal de velocidade 1, no caso eu estaria medindo aqui, minha bobina de velocidade 1 estaria fora do circuito, tá vendo? E eu estaria pegando a resistência ômica de 60 espiras mais 120 espiras. Vamos dizer que eu teria aqui 180 ohms, mais ou menos aqui. Estaria me faltando toda essa bobina, tá vendo? Que me dá uma resistência ômica aproximadamente de 420 ohms, baseado, como eu mencionei, 1 ohms por espiras. Claro que não vai dar isso, mas eu estou falando mais ou menos para nós ter uma noção aqui. Então eu estaria deixando de fora de medir aqui 420 ohms. E é o que acontece quando eu alimento aqui, ó. Puxo minha derivação aqui, no final da bobina de velocidade 1, para estar alimentando a velocidade 1 aqui, ó. Meu seletor de velocidade está jogando a alimentação aqui na velocidade 1. Eu tenho 420 espiras para fazer o circuito e receber a alimentação do capacitor. Velocidade 2, eu já somei um pouco mais de espiras, adiantei mais 120, aumentou a resistência ômica dessas bobinas, que seria aqui o ponto de alimentação. No que aumentou a resistência ômica, com certeza vai cair a amperagem um pouco, também vai ter perda de potência, então o motor vai trabalhar um pouco mais lento. Alimentei na velocidade 3, é onde o motor vai trabalhar mais potente, é onde o motor vai ter maior eficiência. Por quê? Eu estou alimentando minha bobina principal, independente de nenhuma espiras em relação às auxiliar. Velocidade 3 eu estou alimentando início e fim da minha principal. Então esse motor vai trabalhar 100% de potência. A minha principal vai estar tendo alimentação desse lado e desse. A minha auxiliar vai estar recebendo a alimentação apenas da quantidade de espiras que ela tenha. Mas que aqui será, vamos dizer, aqui servirá apenas partida para o motor. Mas que em questão de funcionamento, minha principal é o suficiente. O motor deu partida, apenas minha principal fará ele funcionar o resto que necessite. Por isso que às vezes o motor, vamos dizer aqui, ó. Vamos dizer que esse motor abriu aqui essa espira da bobina de velocidade 1. Rompeu aqui, ó. Então meu motor não tem mais partida. Por quê? Porque a bobina que faria partida aqui junto com o capacitor aqui, ó, rompeu. Vamos dizer que eu liguei velocidade 1 aqui, ó. Estou jogando a alimentação aqui. Está fazendo a alimentação pelo circuito da principal, mas não tenho a ligação do capacitor para fazer o impulso da partida. Ou seja, a defasagem para que esse motor dê a partida. Então o que acontece aqui? Às vezes eu impulsionar com a mão, o motor reage a respeito do que eu dei o início do impulso. Ele vai reagir e vai começar a funcionar, mas vai funcionar só com essas bobinas. E esse restante das bobinas auxiliar, mais a principal, então ele funciona. Tá entendendo? Só que no caso aqui em velocidade 1 funcionaria fraquíssimo, não está recebendo alimentação das bobinas auxiliar por esse lado aqui, ó. Está recebendo diretamente aqui, então está trabalhando como se fosse minha bobina principal com imensidão de espiras. Já na velocidade 3, como ele está ligando a principal de um lado a outro, não está tendo a interferência dessas outras bobinas. Mesmo nessa situação aqui, se eu alimentar aqui na velocidade 3, por exemplo, nesse exato ponto aqui, ó, então ele não vai ter partida porque as bobinas auxiliares não vão estar tendo a ligação aqui, que eu mencionei, ó. Mas se eu der o impulso, ele vai partir e vai funcionar como que bom. Por quê? Porque a minha principal está funcionando. Então acontece isso. Ele funciona, só que sem o auxílio da bobina auxiliar, que isso aqui é o auxílio do motor. Ele vai funcionar. No caso do ventilador, essa bobina está trabalhando como bobina auxiliar de partida e também como auxiliar na questão de redução de velocidade. Na verdade, não é nem redução de velocidade. É tipo uma redução de potência. Diminuir a potência do motor. No que eu vou aumentando espiras aqui no ponto de alimentação, vai aumentando a resistência ômica e o motor vai cair na amperagem, consequentemente perdendo potência. Então, pessoal, basicamente esses os dados que eu queria passar para vocês, para que vocês tenham um pouco de entendimento disso aqui, desse próprio sistema elétrico. Qualquer problema que venha ter nesses pontos desse motor que eu mencionei aqui vai ocasionar os problemas parecidos com o outro.
que nem eu mencionei aqui, partiu bobina auxiliar, vai dar isso aí. Se partir minha bobina principal, vamos dizer aqui, ó, bobina principal, partida, ó, eu vou estar alimentando o meu motor aqui, a bobina principal desse outro lado está morta, tá vendo? A única bobina que vai funcionar, no meu caso aqui, seria a bobina auxiliar, através da alimentação do capacitor, tá vendo? Que estaria funcionando fraquíssima, tá vendo? Funcionando fraquíssima em relação aos pontos de derivação que eu tenho, às vezes até quantidade de espiras, a redução de corrente que esse capacitor causa no circuito. Então, vamos dizer que até a partida que você desse com a mão nessa situação aqui, não seria um funcionamento razoável. Por quê? Porque o capacitor limita bastante a corrente que circula através dessas bobinas. Por isso que não é bom você estar alterando o capacitor para mais nem para menos do que o original. Você, mesmo que altere, você verifica logo corrente de funcionamento, como é que ficou. Para que não altere esse capacitor. Quando você altera ele para mais, ele vai estar injetando aqui, ou seja, ele vai deixar passar mais corrente no circuito e alimentando minhas bobinas auxiliares com bastante corrente em relação ao que deveria ser. Se você botar um capacitor de valor muito baixo, vamos dizer assim, você vai estar limitando muito a corrente necessária na bobina auxiliar, também provocando uma perda de potência razoável no momento de partida desse motor, também ocasionando problemas futuros. Então, mantenha o padrãozinho original que deve ser esse capacitor aqui. Alterou, claramente você vai ter que estar medindo a potência que esse motor ficou em comparação com a corrente que ele está trabalhando. Ficamos por aqui, pessoal. Acredito que aí já deu para compreender um pouco. Deixou dúvidas? Comenta aí embaixo nos comentários do vídeo. Deixa aí qual é a sua dúvida. Em breve teremos mais material assim de vídeo aula. Tem o curso de rebobinamento para quem ainda não conhece, na verdade. Se você está chegando no canal aqui não é inscrito, se inscreve para que não perca novos conteúdos. Tenho bastante vídeo aí no canal a respeito de rebobinamento, manutenção, dicas, isso e aquilo. Não só em rebobinamento, mas tem outras áreas aí, um pouco da eletrônica. Claro que eu na eletrônica sou iniciante, mas que conheço o básico. Então, pessoal, é isso aí. Vamos que vamos.